Bora descobrir aqui comigo como foi que tudo isso aconteceu desde a luta do Vale do Fim até o encerramento do anime mais histórico e mais pica de todos os tempos, Narutinho-sama. Assim que acaba a luta no Vale do Fim, acontece uma cena parecida com aquela cena quando a luta no Vale do Fim do clássico acaba. Que tá indo o Kakashi atrás do Naruto e acaba encontrando só o Naruto, né? Só que dessa vez, apesar de ser parecida, quem tá indo encontrar eles é de novo o Kakashi, só que dessa vez junto com a Sakura. E agora, em vez de encontrar só um dos dois, eles acabam encontrando o Naruto e o Sasuke, jorrando sangue como se fosse mangueira. Se demorasse mais um pouquinho, não ia ter Naruhina não. Aí a Sakura chega lá, começa a curar os dois, né? Porque os dois estavam com o braço estourado. O Sasuke já disse pra Sakura pra ela esquecer ele, né? Pra cuidar só do Naruto, pro Naruto sobreviver. Aí a Sakura manda o Sasuke se fuder e fica lá curando os dois. Aí o Sasuke já cala a boca, né? Kakashão fica lá em cima só olhando a cena. E finalmente, desde o último episódio do Naruto clássico, a gente vê o Sasuke de volta. A gente vê o Sasuke realmente se arrependendo do que tinha feito. E é uma cena bonita, não vou dizer que não é. É uma cena que acalenta o coração. Claro que não limpa a barra das merda que esse animal fez no anime. Aí nesse meio tempo, enquanto a Sakura tá curando lá os dois animal, o pessoal tá todo mundo saindo do Tsukuyomi Infinito, as árvores caindo. Aí depois que a Sakura cura os animais, os cabas libertam todo mundo lá do Tsukuyomi Infinito, as coisas meio que voltam ao normal, todo mundo vai pras vilas. E finalmente tem um enterro da negada que morreu na guerra. Com menções honrosas pros principais, né, que morreram, que foi o pai do Shika, o pai da Ino e o eterno e mitológico Neji-sama. Aí depois do enterro do pessoal lá, passa-se alguns dias e começa a vir uma negada de tudo que é canto do mundo para poder encontrar o herói do mundo, que agora é o Narutinho. Deixou de ser o herói só de Konoha e passou a ser o herói do fucking mundo. Depois disso a gente já tem uma cena com a Tsunade passando o bastão, que já não era sem tempo, pro Kakashão da massa. Kakashi fica naquela, não sei, porque, salvo engano, os caras até ofereceram o cargo de Kakashi, o cargo do quinto, né, pra Kakashi, salvo engano. Mas dessa vez ele acaba aceitando. Acho que ele viu as merdas que a Tsunade fez, aí disse, rapaz, tem que pegar essa porra aqui, porque senão vai dar merda, de novo. Aí depois tem uma cena lá com o Naruto, Killer Bee, Gaara, só os picazinhos assim, conversando de boa, sossegado. Aí os caras ficam preocupados com o braço do Naruto, né, que tava atorado. Ele diz, e aí, Naruto, como é que vão desenrolar isso aí? Já tem inteligência artificial, já tem braços robóticos? Aí o Naruto, não, a vovó Tsunade já tá fazendo uma pesquisa aí com as células do capítulo do Hashirama. Mas cara, vixe, você vai ficar com 8 braços então, que não tem nada que não derrete com aquelas células ali não. Aí os cabas, mas vai ficar como novo? Não, meu filho, vai ficar melhor. Agora vai ter célula do Hashirama. Aí depois disso, finalmente mostra onde o Sasuke realmente deveria estar, dentro de uma jaula, preso com os braços perto do diabo amarrado e uma faixa assim na cara, que deve ter um jutsu lá do capeta, desse infeliz não fazer jutsu e não ficar olhando pros outros com aquele oi do demônio. Daí vem uma cena mostrando o Gai Mito Sensei no hospital, né? E os caras lá dizendo que realmente não vai ter cura lá pra perna dele. A perna dele tá só o cacareco. E é até uma coisa assim que faz um certo sentido, porque realmente tinha que dar um peso pro jutsu, que realmente tinha que dar um peso para os 8 portões, né? O cara não podia usar os 8 portões. Na verdade, ele deveria ter morrido, mas como sobreviveu, os caras tinham que dar um jeito assim de ter uma relevância aquele jutsu, porque senão vira bagunça, né? E apesar de todo mundo sentir falta do mito Gai Sensei estourando tira por aí e tubarão, faz sentido pra história. E depois a gente tem uma cena foda, com o Naruto finalmente alcançando o nível Jonin. É, jovem gafanhoto, você sabia que o Naruto não era mais um Genin? O Kakashi diz com todas as palavras, eu, Kakashão da massa, sexto Hokage, concedo a você, Naruto Uzumaki, o título de Jonin da Vila da Folha. Claro que depois ele coloca uma condição que o Naruto nem quer aceitar, mas acaba aceitando, que é, ele diz, mas pra isso você tem que estudar essa porra aqui toda e deixar de ser um animal. Aí o Naruto fica logo puto e, caralho, estudar, eu prefiro ficar Genin mesmo. Mas aí chega o Konohamaru e diz, não há caminhos curtos, Naruto, pra se tornar Hokage. Aí bate fundo, o Narutão, pá, bora porra. Aí o Naruto cria vergonha e diz, pra estudar, caralho. Aí depois já aparece a cena do Naruto, tipo, como se fosse antigamente, voltando a estudar com o Hiruka, ele lá na sala, o Hiruka dando carão nele. Ê, saudade. Daí corta e do nada, do que nada, aparece Kakashão lá na cadeia pra falar com o energúmeno do Sasuke. Aí ele chega lá pra falar e a cena some, acabou, já sabe que vai dar merda. E depois a cena já aparece com o Sasuke lá no portão, livre, leve e solto,
conversando com o Kakashi e com, acho que era Ibizu. E a Sakura também tava lá. Ai, meu Deus, como é que os caras vão ter coragem de liberar uma praga dessa, meu irmão? Não tem, não dá. Porque, velho, as coisas tem que ter consequência na história. Não tem como o cara ter feito tanta bosta, tanta atrocidade que o Sasuke fez e sair livre desse jeito. O próprio Kakashi disse, ó, Sasuke, se fosse pelas regras, você tinha que estar preso. E era que ele tinha que realmente estar preso, não tinha outra coisa. Aí ele disse, mas como agora eu sou a porra do Hokage. E eu sou um merda. E se fosse gente de verdade, tinha mandado era matar. O Naruto, que é secretamente apaixonado por você agora, é o herói do mundo e intercedeu por você, né? Testemunhou por você no julgamento. Daí com essas duas costas largas, meu filho, você conseguiu, né? Se safar. Mas na linha aí, porque senão você vai me queimar. E se ele não andasse na linha, meu amigo, o que é que ia dar pra fazer? Porque ele só perdia não, só talvez perdesse pro Naruto. Todo mundo ali que ele quisesse matar, ele matava. Ufa. Só teria duas possibilidades legais pro final do Sasuke ali, tirando essa merda que aconteceu no final, que realmente aconteceu no anime. Uma, era os caras prender ele e ele ficar preso por vontade própria, dizendo, não, eu fui um merda, porque se ele realmente tivesse se arrependido, ele tinha que pagar pelos crimes dele. Não, eu sou um merda, vou ficar preso. Fui um merda, né? Vou ficar preso. E, eventualmente, quando em Boruto, os alienígenas chegassem lá e começassem a tocar o terror e os caras realmente precisassem dele, aí os cabas iam lá, que nem fizeram, por exemplo, com o Aizen lá em Bleach, e ia pedir ajuda dele. Aí ele, como já tinha se arrependido e tal, tava pagando os pecados dele lá, ia ajudar. E de preferência que morresse salvando a galera lá e tendo um ato final heróico e se arrependendo. Aí ia ter uma redenção bacana pra ele. Não ficar solto aí, porra. Ou então, que também seria bacana, seria ele cometer a porra de um seppuku. Ó, galera, fui um merda, mas tô arrependido. E por isso, vou me auto ir de base. Teria sido dois fins honrosos pra ele. Prosseguindo, na conversa lá o Sasuke finalmente reconhece a Sakura, deixando o final que ele deveria ter sido de lado. Foi uma cena legal, o Sasuke finalmente reconhecendo a Sakura com aquele negocinho do Itachi lá. Daí os cabas deixam o Sasuke vazar, né? O Sasuke tá andando lá de boa. Quando der fé ele vê o crush dele do lado, Narutinho tava esperando. Não queria falar com a oponente lá dele, né? A Sakura. Aí eles vão lá, dá um toquezinho, fica conversando por pensamento e o Naruto finalmente devolve a bandana do Sasuke. E como um ato simbólico, o Sasuke volta a ser um ninja de Konoha. Foi bonita a cena também. E apesar de tudo, apesar de eu não ter gostado desse perdão que deram pro Sasuke, né? Mas é legal o cara ver o time 7 voltando, é legal. Daí nesse meio tempo a gente tem a última saga que envolve os cabos lá do Zóio do Capeta. E nesse meio tempo o Naruto pede finalmente a Hinatinha em casamento. Meu irmão, que acontecimento, viu? O casal mais shippado da história do anime, Naruhina, finalmente acontece. Porra, que Naruto sortudo do caralho, meu irmão. Bicha gata da porra, gente boa e arriado os 4 e os 5 pneus e o step pelo Naruto. Daí nos finalmente mesmo começam os preparativos pro casamento do Naruhina, do herói do mundo, Narutinho-san. Aí, meu amigo, quando o herói do mundo vai se casar, você imagina aí o evento, né? E com um evento desse tamanho vem as dificuldades pra realizar esse casamento, né? Como ia ter gente pra caralho na aldeia pra celebrar esse casamento. A autoridade do mundo todo. Aí, meu amigo, o sistema de segurança tinha que ser reforçado, né? E aí começaram os problemas porque Kakashão da Massa não sabia como resolver. Quem é que ele ia botar de segurança? Quem é que ele ia botar pra fazer a missão da aldeia naquele dia? Porque, amigo, ele não para não. Tivesse um ataque lá pra defender. E de preferência nem deixar chegar no casamento pra não atrapalhar, né? Porque se chegasse também não ia sobrar nada, porque é só os pica lá, mas ia atrapalhar o clima. Então fica aquele problema, aí o Kakashi pensa numa missão, dá uma missão pra galera, pra todo mundo conseguir um presente, aí ele ia julgar os presentes pra ver quem é que tinha feito os presentes melhor, e quem é que ia poder ir pro casamento, quem é que ia ter que trabalhar, né? Aí a galera fica sabendo, aí o pessoal, não, deixa besteira aí, eu vou trabalhar. O pessoal, os genin, né? Os 9 genin começam a se escalar, né, pra trabalhar, pra poder os outros irem, e os outros não perderem o casamento, mas acaba que no final o pessoal tem a ideia lá, Kakashão juntamente com Konohamaru, com o Iruka, tem a ideia lá de pedir às outras aldeias, já que vinha gente de toda a aldeia, gente de todo mundo, para poder celebrar com o herói do mundo, né, o casamento. Ele teve a ideia de pedir para as outras aldeias também contribuírem com ninjas para fazer o sistema ali do dia, né? Fazer a segurança. E todo mundo concorda claramente, né? Para ajudar o Narutinho, até eu ia lá trabalhar. E depois disso tudo, a gente tem uma cena, meu amigo, que devo admitir caiu alguns ciscos no meu olho. Narutinho conversando com o Iruka Sensei e ele pede pro Iruka ser o pai dele no casamento. Porra. E de fato, né, pô? Se você parar pra pensar, quem realmente foi o pai do Naruto ali
pai de fato, né? Porque o Minatinho já tinha ido de base. O Iruka, velho. O terceirão talvez tenha sido um vovô lá, mas um vovô bem ausente, né? E via ele de vez em quando. Mas o Iruquinha foi o pai mesmo, né, pai? Era o que ia jantar com ele, era o que brigava com ele, era o que ensinava as coisas pra ele. Irucão, respeito. E muito massa as cenas do Iruka meio que sendo o pai do Naruto, né? Ele vê a Hinata chorando, aí começa a pedir desculpa por não ter criado o Naruto direito. Aí pede pra ela perdoar o Naruto, só que não tinha nada a ver, né? Depois ele chega e tenta dar um dinheiro pra Hinata pra poder pagar os custos do casamento, que é meio que uma tradição dos pais ajudarem, né? A Hinata recusa respeitosamente. Várias cenas nesse sentido, né? O Iruka sempre tentando ensinar o Naruto a ser um bom homem. E devemos dizer, ensinou bem, porque o Narutinho é foda. Aí começa a passar o presente do Konohamaru, que era a gravação de um vídeo de todo mundo dando parabéns pro Naruto. Caramba, que presente, viu? Gostei da criatividade do Konohamaru. Aí passa todo mundo dando os parabéns e tal. Aí passa a porra da cena que eu não gostei, que foi o cacete do Orochimaru dando parabéns. Meu irmão, o Sasuke já foi um absurdo, mas o Orochimaru, velho, o Orochimaru era um terrorista, cara. Não dá, Orochimaru não dá. Orochimaru tinha que ser executado sumariamente. Foda-se o que ele fez na guerra. Se bem nem dava pra matar essa peste, né? Porque ele tem DNA em diabo de todo canto. E se você quer saber de todas as merdas que esse animal desse Orochimaru e o Sasuke também fez, clica aqui ou é aqui que eu vou estar deixando no card, que eu já fiz esse vídeo. Aí antes do final ainda tem um gancho do porquê que o Shino vira professor. Por que não, assim, mas dá deixa a isca ali, né? Que é o Shino falando com a Mirai, que é a filha do Azumão, né? A Mirai tá em cima lá do Akamaru, que é o cachorro lá do Kiba. Aí você vê que o Akamaru tá cansado, o Shino lá chega de boa. Fulana, isso aí não é um cavalão. Ela tá cansada, aí ele vai e pega ela e bota ele. Pois tá bom, já que você quer andar em alguém, anda em mim. Aí ela tá feliz. Aí o Kiba e a mãe da Mirai ficam dizendo, pô, quando é que o Shino ficou tão bom com crianças assim, ó? Aí o Kiba, ele seria um excelente professor. E finalmente temos a última cena desse anime fantástico e que deixou tantos fãs pelo mundo. O Narutinho e a Hinata. Porra, como a Hinata tava gata, velho. Naruto também tava um gatinho. Os dois lá com os kimonozão, se preparando pro casamento, olhando pra Konoha. Pô, que final, viu? Teve seus probleminhas, mas que obra, que obra. E assim, finalmente, com Narutinho e Hinata indo pro seu casamento, a gente encerra a melhor história de todos os tempos dos animes. Naruto.